Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira. Começamos essa edição falando da Força Tarefa em Defesa da Amazônia, que vai atuar por mais um ano contra infratores ambientais. A portaria com a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força-Tarefa da Advocacia Geral da União, que atua em defesa da Amazônia, vai permanecer na missão por mais um ano. Ela foi instituída em setembro de 2019 para atuação nas demandas judiciais que tenham por objeto a defesa de políticas públicas ambientais prioritárias da União, do IBAMA e do ICMBio, dos 9 estados que integram a Amazônia Legal. Na sua última ação, em fevereiro deste ano, a Força Tarefa conseguiu o bloqueio de bens de um infrator ambiental no valor de mais de 78 milhões de reais, após o desmatamento de uma área de quase 4.000 hectares. O dinheiro deve ser usado para garantir a recuperação da área degradada na região. Até dezembro de 2021, haviam sido ajuizadas 174 ações civis públicas contra infratores ambientais. E agora, falando de coronavírus, o Brasil tem a menor média de casos de Covid desde o dia 9 de janeiro. E o número de óbitos em 24 horas chega a quase 400. Foram confirmadas mais 394 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 657.696. Também foram registrados 41.021 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.682.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 302 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 34%. A média de casos na última semana foi de 35.780 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma redução de 7% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta, Roraima. Em estabilidade estão 3 estados, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia. 23 unidades da federação registraram queda. E agora vamos para um balanço da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 408.961.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.416.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,23% da população, enquanto 159.240.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa aí 74,65% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 74.304.000 pessoas, cerca de 34,83% dos brasileiros. E a cidade de São Paulo anunciou que vai vacinar com a 4ª dose idosos com mais de 70 anos a partir do dia 29 de março. E para encerrar, o prolongamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que amanhã completa um mês, contraria a previsão de muitos analistas. A maioria acreditava que os russos conseguiriam controle do território ucraniano em poucos dias. Vamos ver. Há 3 semanas, Mariupol está cercada pelo exército russo. Os relatos que chegam da cidade portuária são de que a população está em estado de calamidade, sem água, comida e energia elétrica. Mesmo assim, os ucranianos resistem e negaram uma ordem de rendição enviada pelo inimigo nessa semana. Mariupol
pode ser considerada um retrato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro. A previsão inicial da maioria dos analistas era de um desfecho rápido, com a vitória do exército russo sobre o inimigo. Mas um mês depois, o conflito se prolonga em solo ucraniano. A estratégia de guerrilha adotada pela Ucrânia tem sido bem sucedida contra os ataques. Métodos simples, como o uso de coquetéis Molotov, a participação da população e uma campanha de motivação nas redes sociais, são a base da resistência. Não só me surpreendeu, como surpreendeu o mundo todo. Ninguém esperava. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma potência nuclear poderosíssima, é a segunda potência nuclear do planeta, é o segundo vendedor de armamento no planeta, ou seja, tem disponibilidade muito grande de armamentos modernos. O primeiro são os Estados Unidos, então não se esperava um prolongamento tão significativo dessa guerra. Do outro lado, os russos apostam na chamada guerra de exaustão, segundo a avaliação dos especialistas. A estratégia é uma lenta asfixia do inimigo, que fica cada vez com menos recursos humanos e materiais para lutar. O problema desse tipo de ação militar é que, além de mais demorada, também se torna mais sangrenta, como é o caso de Mariupol. E a pergunta que o mundo faz hoje é até quando vai essa guerra? Um mês após o início do conflito, os sinais dados no campo de batalha não são nada otimistas. A previsão dos especialistas é que ela está longe do fim. Se o Putin ceder, retirar as tropas e não atingir seus objetivos, internamente ele terá problemas seríssimos. Se o Zelensky ceder aquilo que o russo, o Putin, impõe, o Zelensky ficará numa situação difícil. E nesse cenário pessimista, a diplomacia é o último recurso que traz esperança de um cessar-fogo. Várias rodadas de negociações foram realizadas, até agora sem avanço significativo. O único consenso até agora é que o conflito causa prejuízos para o mundo todo. O que a gente torce, né, que a gente deseja, é que haja um acordo de paz o mais rápido possível, porque os que perdem são os civis. Quem está sofrendo é o povo ucraniano, o povo russo com as sanções e todos nós. Com certeza. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.